Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo se derrame sobre todos nós nessa hora, nos trazendo paz, alegria, saúde, trazendo a cada um de nós e daqueles que nos estão próximos, em nossas famílias, em nossos lares, as bênçãos que a gente precisa. Hoje, meus amigos, nós vamos estudar sobre a fé. Uma força desconhecida que nós trazemos conosco, mais ou menos desenvolvida, e que a doutrina espírita nos explica muito bem e nos traz inúmeros exemplos e ilustrações que nos convencem da potencialidade que cada um de nós traz dentro de si, que Deus depositou em nós, nosso Pai Criador. Antes, meus amigos, de iniciarmos aqui as nossas leituras e comentários, como hoje nós estamos dando início aos estudos, nós vamos, portanto, fazer a nossa prece inicial e para rogarmos ao Pai e ao Cristo, nosso Mestre, o amparo e a assistência que a gente tanto precisa. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Criador do universo, de tudo que é visível e invisível, de cada um de nós, dos pequeninos seres da criação infinita. Nós elevamos os pensamentos ao Senhor, bem como ao nosso querido Mestre Jesus, governador de nosso mundo, agradecendo a oportunidade de estudarmos e de recebermos essas luzes que tanto nos esclarecem, que tanto, Mestre, nos dirigem com relação àquilo que vem a ser a nossa prioridade na atual existência, nos educando constantemente nas nossas limitações e dificuldades. Rogamos ao Senhor, querido amigo, a vossa presença conosco nessa hora, nos inspirando e nos ajudando, vencendo as nossas limitações e dificuldades, para que possamos aqui ler e comentar da melhor forma possível, bem como também, Mestre, para que todos aqueles que nos escutam consigam entender com clareza as lições que o vosso bendito Evangelho nos traz a esse respeito. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono da nossa fraternidade espírita, Paulo de Tarso, damos por iniciados os estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, hoje, conforme dizíamos, vamos estudar sobre a fé. E temos também, relacionado a esse item, a esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas, nós temos também, meus irmãos, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta de número 466. Hoje, portanto, nós vamos iniciar a nossa abordagem do tema pelo Livro dos Espíritos, para em seguida passarmos ao Evangelho, a esse capítulo que é tão esclarecedor para todos nós. Pois bem, no Livro dos Espíritos, essa pergunta está contida no capítulo 9, da segunda parte, que tem o seguinte título: Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nesse capítulo, nós vamos ver, por exemplo, que nós, enquanto encarnados, habitamos o mundo dos espíritos. Eles estão à nossa volta constantemente, povoando o espaço sem que muitas vezes a gente perceba. Não somente na erraticidade, nas esferas superiores à nossa crosta e que extrapolam também a atmosfera, a crosta terrestre, indo aí para o espaço infinito,
como também à nossa volta, junto de nós no mundo material. Assim, os espíritos estão constantemente à nossa volta, ao nosso redor. E a partir dessa constatação, surgem perguntas muito interessantes feitas por Kardec e respondidas pela falange do Espírito de Verdade, que vão nos esclarecer como que se dá essa intervenção ou esse relacionamento entre a esfera física e o mundo espiritual, em respostas que talvez a gente não imaginava, especialmente aqueles que ainda não têm familiaridade, estão nos seus primeiros estudos no que diz respeito à doutrina espírita, especialmente no livro dos Espíritos. Na pergunta 456, nós temos a seguinte questão: os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser dissimulados, escondidos. Então, meus irmãos, nós não estamos tão sozinhos quanto a gente pensa. E não possuímos tantos segredos ou tantas coisas ocultas como a gente poderia julgar. A sociedade atual, dentro da modernidade em que a gente vive, a questão de privacidade já se relativizou muito. Diversos lugares que a gente vai, andando pela rua, locais públicos que a gente frequenta, constantemente a gente às vezes está sendo observado, está sendo gravado, e a gente aprendeu de certa forma, respeitados alguns limites, a nos acostumarmos com essas situações. O fato é que diante dos espíritos, salvo raras exceções e momentos e circunstâncias que o espiritismo nos explica, fora isso, em diversos momentos, até mesmo dentro dos nossos lares, os espíritos podem estar à nossa volta, nos observando. E a pergunta 459 também trata desse tema no seguinte sentido: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Portanto, meus irmãos, nós estamos em permanente permuta de ideias, de sentimentos, de pensamentos, tanto entre nós encarnados, que nós inclusive materializamos esses pensamentos por meio da fala, materializamos os sentimentos por meio da escrita, por meio das nossas atitudes, das nossas ações, mas, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, essa permuta não se limita ao plano físico. E nós permutamos impressões, sentimentos, sensações, pensamentos, ideias com os espíritos à nossa volta, que estão constantemente em nosso meio, até mesmo dentro dos nossos lares, conforme o pensamento, os pensamentos que cultivamos, conforme aquilo que pensamos, conforme aquilo que sentimos, pois que aí há de cumprir-se uma lei da natureza, a lei de atração, que vai trazer para junto de nós pensamentos, sentimentos, sensações semelhantes às que nós temos cultivado. É nesse ponto que vem a pergunta 466 do nosso estudo de hoje. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Ou seja, considerando que eles estão sempre à nossa volta e são numerosos, por que há a permissão divina para que eles nos sugiram maus pensamentos?
alimentem os maus pensamentos ou as más tendências que a gente já traz conosco. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E isso aqui dizem os bons espíritos, que também nos influenciam, que também trocam ideias, sugestões, nos inspiram constantemente. Nós não podemos ver só pelo lado dos espíritos infelizes, dos nossos irmãos em desequilíbrio. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terá outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, meus irmãos, conforme a resposta dada, estamos sempre com os espíritos à nossa volta, e se nós sintonizarmos e pensarmos no mal, receberemos pensamentos, essas ideias nossas serão alimentadas, ganharão força. Da mesma forma, se nós pensarmos no bem, se pensarmos em ajudar, se pensarmos em servir, se pensarmos em sermos úteis, em cooperar com quem esteja à nossa volta e esteja precisando. E diante dessa realidade que o Livro dos Espíritos nos traz, que nos surpreende, às vezes até nos assusta, devido à quantidade de espíritos que podem, por exemplo, estar nos sugerindo o mal, nos sugerindo a queda, nos mesmos erros que nós já caímos, a repetição dos maus costumes, a alimentarmos as más tendências que a gente traz, é que nós passamos ao estudo da fé. Jesus, certa feita em seu evangelho, diante dos discípulos e do povo, quando foi trazido até ele uma criança que sofria de um grave processo obsessivo, ao ponto de ser tratado como um lunático, como um rapaz alienado, após seus discípulos tentarem, mas não conseguirem ajudá-lo, o mestre, num ato muito rápido, afastou daquele jovem, daquele rapaz, o espírito que o obsediava, que o prejudicava. Ele voltou à normalidade e os espíritos espantados perguntaram como que ele conseguia, e eles, por sua vez, não. Foi quando o mestre disse, e ficou gravado nos nossos corações, ficou gravado no Evangelho de Mateus: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E, em seguida, curando a criança, que os discípulos lhe perguntaram: por que não conseguimos, mestre, assim fazer? Por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem, meus irmãos, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 a 20. Kardec cita e se utiliza dela para poder iniciar o capítulo, bem como também para nomear esse capítulo 19 do Evangelho: a fé transporta montanhas.
E o subtítulo utilizado pelo codificador é o seguinte: poder da fé. Qual a força que a fé tem? O mestre disse, numa linguagem figurada, que ela é capaz de mover montanhas. O primeiro item do Evangelho nos fala que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens diante daquilo que temos por fazer. Então, a fé poderosa move obstáculos, remove dificuldades, vence empecilhos, tira embaraços do caminho de acordo com aquilo que nós escolhemos por fazer e que temos por objetivo que se faça. Nós temos, meus amigos, ainda aqui no Evangelho, um conceito muito claro da fé, que o Espiritismo e a doutrina nesse ponto nos requalifica, nos posiciona em termos bem precisos, para que a gente a compreenda em seu verdadeiro sentido. Comenta o codificador. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E aí temos, portanto, esse conceito trazido, essa explicação trazida por Kardec, nos mostrando que à medida que a criatura, que à medida que cada um de nós desenvolve em si essa virtude, essa qualidade, nós passamos a dirigir uma vontade poderosa. Nós passamos a cumprir, a realizar coisas e situações que muitas pessoas teriam por impossível, por inconcebível, por inimaginável. Nesse ponto, meus irmãos, nós entramos no nosso item de hoje, que é o item 12 desse capítulo, onde nós vamos ter o Espírito, um Espírito protetor, numa mensagem ditada em Paris no ano de 1863, nos dizendo o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente, como uma sementinha a desenvolver-se, a desabrochar, a crescer como uma planta vigorosa. E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, começa o Espírito Protetor nos dizendo que todos nós trazemos essa semente conosco. Isso foi algo da Constituição Divina, algo que o Pai nos concedeu a todos indistintamente. Embora, meus irmãos, cada um de nós tenha feito com que ela desenvolvesse, mais ou menos, e que ela se aplicasse a um ou outro objetivo da vida. É isso que nós vamos distinguir aqui. Nós vamos ver, por exemplo, por essa mensagem, que muitas pessoas têm uma fé poderosa, mas a empregam, por exemplo, em situações materiais da vida. E se consagram como grandes vencedores em diversos campos da existência humana. Outros de nós, que a temos relativamente desenvolvida, também a empregamos no nosso dia a dia, conforme alguns exemplos que nós vamos dar também. Vamos seguir na leitura do texto da mensagem destinado para o nosso estudo. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. O que o Espírito Protetor quer nos dizer aqui? Infelizmente, muitas vezes comenta-se na fé somente no sentido de acreditar. Você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus, ou seja, você acredita em Deus, você acredita em Jesus,
E muitas vezes a pessoa, sim, eu acredito, então você tem fé. Será que seria somente isso? É o que o Espírito Protetor nos fala. Muitas vezes se fala em fé somente empregando e analisando ela sob o aspecto religioso, como um sinônimo de acreditar em Deus, no Cristo, ou num outro profeta, santo, mensageiro, num determinado dogma, etc. Entretanto, Jesus, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, a transformação de água em vinho lá nas bodas de Caná, a transfiguração do Tabor, o Pentecostes, já depois, né, do Calvário do Mestre, e então, as curas que ele promovia, acalmou o mar agitado, o mar da Galileia. Em todos esses fatos, por esses milagres, Jesus mostrou o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Os homens que compreenderam, os seus discípulos, aqueles primeiros cristãos que compreenderam e que passaram a sentir e desenvolver em si esse germe poderoso chamado fé dentro de si, também não fizeram situações semelhantes à do Cristo, curando, ajudando, promovendo os chamados prodígios à sua época, ao seu tempo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do magnetismo e do espiritismo, se tornarão completamente compreensíveis? Então, meus irmãos, nessa primeira parte da mensagem, o Espírito Protetor nos mostra que, à medida que a gente desenvolve a fé, nós passamos a ser instrumentos de situações inesperadas, de prodígios, daqueles chamados milagres, de fatos surpreendentes, que se materializam por nosso intermédio. E aí, no parágrafo seguinte, o Espírito Protetor vai justamente distinguir para a gente a fé humana e a fé divina. O que seriam essas duas forças poderosas? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades, as suas potencialidades, a sua força, esse germe poderoso, a satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então vejam que interessante. Quando eu uso essa força poderosa, esse potencial gigantesco que eu trago dentro de mim, para as situações materiais da vida, para as questões físicas da minha existência, a gente dá o nome de fé humana. Quais os exemplos que a gente tem disso, meus irmãos? Há poucos dias nós assistimos, por exemplo, os Jogos Olímpicos, onde atletas em situações de enorme superação, que muitos se dedicaram em treinos exaustivos, em renúncias e sacrifícios de toda ordem, foram capazes ali de superar outros que também se esforçaram tanto quanto eles, fazendo coisas que muitos de nós, possivelmente a totalidade, não conseguiríamos fazer da mesma forma. Em habilidades aí do corpo físico que nos surpreendem. O que é isso? É a fé humana. Foram pessoas que se dedicaram e que acreditaram na capacidade que tinham dentro de si. E assim acontece com aqueles que fundam empresas, às vezes constroem uma grande oficina, uma grande oficina de trabalho, empregando centenas ou milhares de pessoas, que um dia acreditaram no sonho de uma atividade, de uma tarefa, de um produto que podiam desenvolver, de um serviço que podiam oferecer. Assim acontece com o estudioso que almeja ardentemente desenvolver uma vacina,
conforme os benefícios que a gente tem usufruído atualmente, ou seja, a pandemia está cedendo em grande parte sob a permissão divina, evidentemente, mas devido aos avanços que a ciência moderna nos traz na atualidade, nos trazendo em pouquíssimo tempo uma variedade de vacinas que estão aí disponíveis já para boa parte da população no Brasil e também no mundo. Isso foi alguém que teve fé, que dedicou-se, que esforçou-se e muitas vezes sacrificou uma série de situações de sua vida pessoal em busca daquele sonho, em busca daquele objetivo. E assim acontece conosco, meus amigos, quando a gente, por exemplo, nas nossas vidas, nas nossas tarefas e afazeres, acreditamos que um dia nós vamos formar uma família, acreditamos que um dia vamos conseguir ter um carrinho para deslocar, para fazer um passeio, para trabalhar. Quando a gente acredita que um dia vai ter a sua própria casa, o seu próprio cantinho, o seu próprio abrigo, e assim a gente trabalha arduamente, trabalha muito, dedica-se, acredita, sacrifica-se, em tantos outros pontos da nossa vida física. O estudante, quando acredita que vai vencer um objetivo, que vai passar num concurso, que vai obter uma nota que precisa, ou seja, todas essas situações, quando a gente emprega a fé, a certeza de que a gente pode, de que a gente tem condições, acreditamos em nós mesmos, nas nossas capacidades, nós somos capazes de vencer inúmeros objetivos, inúmeros obstáculos que a vida nos apresenta. A gente remove um tanto de montanha no caminho daquele sonho, daquele objetivo que a gente constrói para nós. Agora, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure, ou seja, busca na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda isso operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. E aí, meus irmãos, esse é o exemplo dado, a explicação dada pelo Espírito Protetor, quando ele comenta sobre a fé divina. Que é quando a gente pega essa força, essa potencialidade que a gente traz e a voltamos para os assuntos de ordem espiritual, para o nosso ser eterno, para a nossa personalidade imperecível, para o nosso verdadeiro ser, para o nosso verdadeiro eu, que é o espírito que habita provisoriamente esse corpo de carne que a gente se utiliza hoje. Quando a gente pega, meus irmãos, toda essa força e voltamos para os objetivos espirituais que a gente deveria estar sempre buscando em nossa existência, nós somos capazes de vencer obstáculos inimagináveis. No caminho de construirmos em nós uma criatura melhor, uma pessoa melhor. Alguém que vai usufruir de muito mais paz, de muito mais alegria e de uma felicidade verdadeira e progressiva, à medida que a gente combater os nossos vícios, as dificuldades que nós trazemos, as limitações que nós somos portadores, substituindo-os pelas virtudes que nós temos aprendido. Quando a gente, portanto, desenvolve essa fé divina, nós somos capazes de vencer obstáculos que às vezes não existem palavras para narrá-los. Ilustrando, meus irmãos, e já caminhando aqui para a conclusão do nosso estudo e da nossa participação, nós trouxemos aqui um trecho do livro Paulo Estevão que temos estudado em seu último capítulo. No último capítulo, tanto no último quanto no penúltimo, Emmanuel narra episódios e situações vividas por Paulo de Tarso, quando ele já se encontrava na condição de prisioneiro no centro do maior império da época, que era o Império Romano, quando Paulo já se encontrava em Roma. E foi justamente no ano de 64
quando Paulo estava em Roma, encontrava-se preso, que ocorreu uma situação que a história registrou até os nossos dias atuais, que foi um incêndio devastador ocorrido em Roma e que, infelizmente, teve por detrás, por seu mentor, por seu executor, embora esse incêndio tivesse atingido proporções que ele mesmo não imaginava, mas quem esteve por detrás com essa ideia e que o promoveu no intuito de renovar a cidade foi o imperador Nero. Naquela ocasião, meus irmãos, depois de averiguados os danos de enormes proporções, o povo agitado e tendo passado por todo o sofrimento relacionado a uma situação dessa, procuravam-se culpados, procuravam-se pessoas a quem transferir a responsabilidade daquela tragédia. E numa trama das sombras, quem foram os escolhidos como os culpados, como os promotores daquela situação, como os responsáveis daquela situação e que já eram perseguidos naquela época em Roma e em diversas outras cidades do mundo antigo? Foram os cristãos. E, portanto, do ano 64 em diante, começam-se de maneira intensiva, constante, ora mais forte, ora com menor intensidade, nas maneiras mais diversas possíveis, os sacrifícios, as mortes coletivas dos cristãos, os espetáculos nos quais eles eram devorados por feras, eram queimados, eram supliciados em prisões infectas, ali eram infligidos a eles torturas, violências, humilhações de toda ordem. E, entretanto, meus irmãos, esses primeiros cristãos, em sua grande maioria, passavam por aquelas situações sem reclamar, ou algumas vezes pedindo e conclamando uns aos outros para que tivessem força, para que tivessem fé nas promessas do Cristo, de que o verdadeiro mundo, de que a verdadeira vida não é aqui. Lembravam Jesus dizendo: meu reino ainda não é deste mundo. Emmanuel comenta, e nós vamos ler somente um trecho, quando ele, após ele descrever as torturas, descrever as violências inimagináveis sofridas pelos cristãos, o querido Emmanuel comenta assim conosco: a linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas do povo cristão, da nação cristã, naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Jesus Cristo, aceitando os sofrimentos com humildade por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente números novos em seu venenoso trabalho. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício, cantando. Muitas vezes, diante de tanta coragem, os verdugos temeram o misterioso poder triunfante da morte. E, portanto, meus irmãos, conforme Emmanuel nos narra, como que conseguiram superar situações de tanta violência que
não temos como descrever, conforme o próprio Emmanuel comenta, por uma fé poderosa. A fé transporta montanhas, dificuldades, lutas, obstáculos. Basta que saibamos compreender essa força divina que nós temos dentro de nós, desenvolvê-la e direcioná-la para aquilo que de fato venha a ser a prioridade na nossa existência. E a esse respeito nós concluímos com a própria dica deixada pelo Mestre. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Agora, continuando, nós teremos o estudo, o vídeo do nosso querido e estimado Tio Ney. Um abraço a todos.